inseguro. Acontece, a culpa é de quem? Eles não vão ter essa responsabilidade. Eu falei, o delegado, aí ela, agora até tu me assustou, porque eu achei que já estava tudo. Para! Sabe? Aí todos foram unânimes em dizer que não é brincadeira, que isso aí está sendo investigado, tem várias coisas envolvidas. Mas todo mundo sabe quem é, só eles dizem que não sabe. É uma coisa, né? São situações dramáticas, terríveis, que os pais passam mais do que todo mundo, porque realmente é um terrorismo, né? Um ato de terror. Porque você vê, cria um clima de medo, de terror, teus filhos estão na escola. O terrorismo não sabe a hora que vai ser. E o terrorismo é isso daí. Esse ameaçou e talvez não faça, tomara que não. Muitos gostam da ideia e se aproveitam, então não tem como deixar uma coisa aberta para oportunidade para fazer isso. A gente tem que estar orando mesmo. Nós estamos aqui na casa do irmão Jais e irmã Patrícia, conversando e pedindo que a gente esteja orando, né? Porque a escola lá do Pedro e da Esther, né? Recebeu uma ameaça meio de terrorismo mesmo. Alguém dizendo que ia fazer atos terríveis contra os alunos, né? Então já faz o que? Uma semana, né? Uma semana hoje, né? Que aconteceu, né? E os pais, claro, né? Todo mundo fica apreensivo, porque a gente está cansado de ver ameaças, mas ao mesmo tempo a gente está cansado de ver que ameaças às vezes não são cumpridas, mas algumas são. E a gente não sabe qual é aquela que vai ser cumprida ou não. O fato é que todo mundo fica meio que sequestrado por esses atos de bandidos, se eles não forem realmente achados e presos, né? E, enfim, tomado uma atitude bastante enérgica, né, das autoridades. As escolas, assim, como os irmãos estão falando, as escolas, elas são vulneráveis, elas não são quartéis, penitenciárias, são escolas, né? Então, elas não têm aquele sistema de segurança todo. E agora vai ter que ter, né? Claro que tem que ter. Ninguém fica mais tranquilo. E um bandido desse que faz uma ameaça dessa e gera uma cadeia de outros bandidos também querendo fazer a mesma coisa. Né? Porque um meio que incentiva o outro a fazer isso daí, né? Então nós estamos orando, pedindo aos amados, Milton, saudade Milton, marido da irmã Terezinha. Deus abençoe Milton, nosso querido marinheiro dos 7 mares, né? Milton, Deus abençoe, quanto tempo, né? Mas sabemos apreciar as histórias do Milton, dos tempos que ele navegava. Milton é um dos piratas do Caribe. Piratas da Barra da Lagoa. Ei, maravilha. Também estou vendo aqui a irmã Letícia. Irmã Letícia. O Dré deve estar aí, não sei. Também ensinou a Samira. Oi, aqui o vovô, aqui, ó. E vamos apresentar os irmãos. Sérgio também está ali. Deixa eu ver quem mais, irmãos aí, né? Então, estamos aqui, ó. Pedro. Tadã, tadã. E a dona Esther, lá no seu ateliê, fazendo as suas obras de arte. O Pedro também fazendo as obras dele. Aqui está a irmã Patrícia, irmão Jaison, a minha amada esposa Nancy, junto com a irmã Sinésia, nossa amada irmã também. Estamos todos aqui juntos, com muita gratidão ao Senhor no meio de todas essas batalhas. Né, o Senhor disse que jamais nos desampararia, nunca iria nos deixar, nunca iria nos deixar de dar sabedoria, né, entendimento, graça, né, da sua parte um ato de nos clarear a mente sobre todas as situações, né, nessa identidade que a gente tem com Ele, e a gente acaba sendo
agraciado com a capacidade de perceber as coisas, né? O entendimento. E no meio de tudo isso a gente vai seguindo, no meio do apocalipse, da revelação, né? No meio da revelação de Cristo e de todos os atos bestiais. Então, entre eles, esses atos assim que a gente está falando aqui e outros monstruosos que definem assim a monstruosidade dos dias, né? Então, pais que não sabem mais o que significa isso, nem mães que não sabem mais, filhos, famílias que já perderam a sua identidade. Olá, irmã Lúcia, Deus abençoe todos aí, e a tua vida e teus queridos, né? Vamos continuando, e bem-vindo a todos que estamos juntos mais um pouco, nessa mesa tão preciosa do Senhor, que nos alimenta, que nos também faz ser um ato profético, né? Um ato profético. Quando o povo do Senhor assim se reúne, nós anunciamos, nós somos não somente um anunciador no sentido de uma propaganda, né? O ato profético, ele causa um impacto, né? Um ato profético causa um impacto perante o mundo. Se a iniquidade causa um impacto, se a maldade causa um impacto, a gente está falando aqui, né? Um bandido fez uma ameaça a uma escola pelo WhatsApp, eu acho, né? Aí causou um impacto, todo mundo sentiu o negócio, todo assim, né? Foi pelo Instagram. Instagram. Depois mandaram. Aí começa, né? Então, essa percepção do Satanás, do diabo e de todos os seus iníquos, eles perceberem que uma notícia ruim, ela causa um impacto, né? E as pessoas ficam assim. Mas o tipo de impacto que é causado com os atos proféticos, verdadeiramente proféticos, do povo de Deus, né? O Satanás treme, porque as portas do inferno caem. Então, quando o povo do Senhor está assim, reunido como corpo de Cristo, legitimamente dentro da palavra, como a palavra é, né? As forças do inferno, as malignidades e as iniquidades, elas sofrem um impacto e elas vão despencando, né? Elas vão sendo tocadas e as orelhas de Satanás esquentam, vamos dizer assim, né? Isso é um modo de dizer, uma brincadeira, mas de fato eles são afetados, todos os demônios são afetados, e vamos dizer assim, essas ações malignas perdem o seu chão, que é o encontro de plataformas de medo, né? Então, a única maneira do diabo agir assim é quando ele cria uma plataforma de medo. Então, da falta de fé, da falta de amor de Deus, falta do amor de Deus, falta da fé em Cristo, né? Todas essas grandezas da graça de Deus que são produzidas pela palavra do Senhor na vida da gente, que a gente tem falado muito assim pela palavra do Senhor, que a gente precisa de mais ser envolvido, imerso, né, na palavra do Senhor, cada dia, porque é assim que se organiza a ação do Espírito dentro do corpo de Cristo, né? A ação do Espírito não é de qualquer jeito, ela não acontece de qualquer jeito, da mesma forma que o amor em casa, né? O amor em casa, a vida familiar, ela tem uma estrutura, e toda essa estrutura santa, sadia, né, precisa acontecer. Oi, irmã Gemima, Deus abençoe também aí. Queremos muito pedir ao Senhor que nos assim agracie, irmãos, do jeito que a palavra forma a gente, né, para a gente estar indo
não somente, não levando as pancadas, mas indo de frente. Diante dessas iniquidades que aconteceram aí, nós estamos indo em encontro a isso, aquilo que aconteceu na escola, aquela pessoa que fez aquilo lá, né? Que o Senhor esteja tocando, abençoando e fortalecendo o Pedro, fortalecendo a Esther, o Jason, a Patrícia, todas aquelas pessoas lá, e no meio disso haja graça de Deus, no poder de Deus para limpar aquilo ali, né? E todos nós temos experiências assim, dia a dia. Enfim, nós estamos cercados de notícias de diversos tipos. Então, acima de tudo, nós, como povo de Deus, somos alcançados pela maior notícia que há. Não é simplesmente um anúncio, é todo o derramar da graça de Deus, muito maior do que uma operação do maligno, né? A graça de Deus é o derramar do próprio Deus dentro da nossa vida pela pessoa do Espírito, né, irmãos? E nós estamos caminhando pela palavra do Senhor e vendo que no ato de Deus está a promessa de que um dia ia chegar, né, que Ele iria estar fazendo de nós, né, o seu corpo. E chegou esse dia, chegou, né? Então, da mesma forma que o povo de Israel, nas antigas escrituras, nas escrituras sagradas, foi formado pelo Senhor para anunciar esse dia que chegaria, né, em que o Senhor seria o formador de um corpo e que Ele habitaria dentro da gente. Então, quando aconteceu o cumprimento disso, né, nós temos um testemunho na palavra do Senhor que diz assim: o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Muita gente pode pensar que esse alto pode ser do ponto mais alto do véu. Pode até ser. E foi. Essa é uma forma de ver isso. O véu do templo se rasgou do ponto mais alto do véu até o ponto mais baixo do véu, rasgou inteiro. Foi assim, fisicamente olhando, né? Mas essa palavra alto, né, se rasgou do alto até embaixo, do alto, essa palavra alto, ela é a mesma palavra que aparece em João 3,16. João 3,16. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é aquele que habita no alto e sublime trono. É Ele mesmo. Ele é o Altíssimo. O Altíssimo, né? Está vendo a palavra, né? Então diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o mesmo dele, o mesmo do Pai. Unigênito significa o gen igual ao do Pai. É o mesmo, a genética igual. O seu Filho unigênito, o mesmo gen. Ele é o Deus, é Deus. Jesus é Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida que o próprio Deus tem. Essa palavra está dentro do texto da palavra que Jesus deu a Nicodemos, que ele usou a mesma palavra, dizendo em João 3,3. Ele diz assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo. Tem umas traduções, irmãos. Irmãos, tem traduções que falam assim: aquele que não nascer de novo. Vamos ver João 3, como é que está na tradução aí da gente, e normalmente que está aí.
Eu sei que tem algumas traduções que já colocaram do alto, mas é difícil achar essa tradução, né? João 3. Então, vamos ver aí. Como que tá aí? Nós vamos ver. A minha tá aquele que nem. Se alguém não nascer de novo. Não, sei de novo, irmãos. Isso é uma barbaridade. Não pode ser uma tradução dessa, né, irmãos? Não tem cabimento essa tradução. Porque a palavra que nós temos aí é nascer do alto. Né? Nascer do alto. Deixa eu ver aqui. Acharam? 3, agora é o 3. Agora é o 3. Nós estávamos no 16 e agora nós estamos no João 3:3. Né? É que eu estou chamando a atenção da palavra de novo. Não dá. Né? Então, essa palavra aqui, de João 3:3, é do alto. Né? Cadê? Está aqui. Então, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, tu precisa nascer do alto, né? Quer dizer, daquele lugar, daquela pessoa, do Altíssimo, daquele lugar sublime, daquele que é sobre e está estabelecido ali como o Altíssimo e é o que ele é. Tu precisa nascer dele, né? Eu não sei por que puseram de novo aqui, né? É um erro, com certeza é um erro, né? E dá margens para uma quantidade bárbara de interpretações, uma quantidade muito grande de interpretações. A palavra é simples, é uma pequena palavra em grego. Vamos dizer, a gente não sabe grego direito, mas é a palavra anu, né? Anu ou anutel. Anutel, no caso aqui de João 3,16, eu estou falando a palavra anu, porque eu estou lembrando também de Colossenses 3. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 3. Né? O Senhor vai cuidadosamente nos conduzindo, né, a uma condição de pessoas geradas nele, uma vez gerados, né, em Deus, em Cristo. Colossenses no capítulo 3, começando pelo 3, depois a gente vai um pouquinho no 2 rapidamente, mas o Senhor quer nos mostrar muito cuidadosamente que há, de fato, um ato milagroso, né? Um ato de fazer uma nova humanidade, um novo ser humano, por Ele, Cristo, que é a plenitude de tudo, formando o seu corpo e que nos forma mesmo. Ele nos forma. Né, irmãos? O Senhor nos forma, Ele nos forma. Por isso que está aqui, ó, Colossenses 3:1. Aqui vai aparecer a palavra alto. Vamos ver se vocês acham a palavra alto. É isso. E também no 2. Tá vendo? São de cima. Essas duas palavras aí é ano. Ano, que no grego significa aquilo que está sublimemente estabelecido. Não tem jeito de ser de novo isso, né? Imagina, irmãos, aquilo que está sublimemente estabelecido é a mesma palavra de João 3,16. Não tem jeito de ser de novo. Não pode traduzir assim. Por isso que na tradução ata, vai ser... Eu estou orando ao Senhor para ver qual palavra que poderia usar. Na verdade, não dá para usar uma. Eu já falei para os irmãos que a gente chama isso de tributo da hermenêutica, né? O tributo hermenêutico. Quando a gente lida com, não a tradução, mas aquilo que de fato a palavra é, para trazer para a nossa língua, às vezes você precisa de 10, 15, 20 palavras
Por isso que a Bíblia vai ficar 3 vezes maior que essa aqui, né? Ou 4, porque de fato existe uma grandeza que a gente chama de tributo exegético, tributo hermenêutico, coisa desse tipo, né? O quociente da revelação, essas coisas assim. Claro que não tem isso nas aulas de exegese, não tem isso daí. Eu sou professor de exegese, irmãos, do grego, do hebraico. Eu sou professor de exegese do Antigo Testamento, do Novo. Fui, né? Do Antigo do Novo Testamento. Fui, agora estou expulso por causa dessas palavras que eu estou falando aqui, que a turma não gosta. É claro que eu, assim, abrindo um parênteses rápido, né? As pessoas às vezes pensam que eu não gosto dos irmãos. As pessoas fazem essa confusão. A mente mais singela, né? A mente mais fraca, ela vê a gente falando assim, ela pensa, esse pastor odeia os irmãos. Não é isso, irmãos. A gente ama os irmãos. Eu amo os irmãos tanto que eu falo essas coisas. Eu lá na faculdade eu falava essas coisas. Eu estou orientando um doutorando lá na Biola University, na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Aquele irmão Mauro, ele mandou a palavra seguinte assim, pastor, as tuas palavras, elas estão acima das palavras dos meus professores ali na universidade, no nível de doutorado, mas é nesse nível, não tem ligação com as intrincadas estruturas formadas pelas denominações, mas tenho colegas do mestrado, existem aqui colegas do mestrado e do doutorado. Esses que estão indo para o doutorado, os professores nossos, eles parecem que é você falando, mas não é que eu tenho alguma coisa acima de qualquer pessoa, não tem nada. A única coisa que nós todos estamos tendo é a palavra de Deus. Só que ele fala, aqui eu só posso falar nesse nível, porque as outras pessoas, mesmo do mestrado, têm dificuldade de entender isso. Por que as pessoas com mestrado nos Estados Unidos têm dificuldade de entender a Bíblia do jeito que ela é? Por quê? Né, irmãos? Porque isso que a gente, nesse parênteses, eu estou dizendo essas coisas porque é difícil mesmo. Mas eu não odeio, a gente não odeia os irmãos ao falar a verdade. Né? A gente não odeia os irmãos. A gente ama os irmãos, mas é claro que a mente mais, assim, vamos dizer, mais frágil, ela olha quando você fala a verdade, ele pensa que você está ofendendo ele. Aí ele não entende, ele fala, esse pastor só fica ofendendo a gente. Vai ver que ele odeia a gente. Não odeia, não, de jeito nenhum. A gente odeia, sim, o que foi feito com eles, coitado deles. Né? A gente odeia o mal. Né? O mal a gente odeia, o mal. Claro, você pensou? Os irmãos serem cativos, presos por teologias esquisitíssimas. Então dá dó. Eu tenho dó, tenho compaixão, a gente odeia o mal. Né? E a gente quer muito que eles possam ser reconduzidos a um estado de saúde mental, psicológico, irmãos, psicológico, espiritual. Tem tanta coisa a dizer sobre isso, né, na palavra do Senhor. Né? Então, assim, fechando parênteses, não muito fechando, mas continuando a coisa toda, é necessário que haja uma compreensão, uma afinação, na verdade, uma afinação do nosso espírito com a palavra, do nosso psique, que é o quê? A vontade nossa. A minha vontade, quer dizer, minhas vontades. Eu me submeto à palavra do Senhor. Então, essa parte começa a ficar difícil. Né? E o corpo, então, claro, porque o corpo é o que você faz com aquilo que você crê no teu espírito. Daí você vai agir de acordo com aquilo. Foi o que Jesus falou para os judeus. Ele falou assim, vocês pensam em mim, mas vocês não fazem nada do que eu falo. Vocês pensam na minha palavra, conhecem toda a palavra, mas não fazem. Então vocês ficam sendo que não sepulcros. É difícil falar sobre isso, né, desse jeito, mas Jesus falou.
Ele falou, vocês parecem uns sepulcros, quer dizer, uns túmulos pintados de branco, para ficar bonito, e por dentro só tem morte. Aí o pessoal fala, ele odeia os judeus. Não, não odeia, ele está falando a realidade daquilo, para ver se eles percebem aquela situação e falam, puxa, então a coisa está feia para nós, tá? Né? Por isso que aqui ele fala assim, alto, né? Então, as coisas do alto, desse lugar, dessa pessoa, do Senhor, que está lá, que é Ele. Por isso que ele fala assim, ó, né? Palavra alto aparece aí. E não pode ser a palavra de novo. A tradução ata, em nome de Jesus, permita o Senhor. Não vou conseguir terminar, não vai dar, eu sei que não dá para terminar. Né, irmãos? Não tem jeito, mas eu quero começar, já comecei. E espero muito, em nome de Jesus, que consiga dar essa condição, em nome do Senhor Jesus Cristo, a ideia de que a palavra tem, né, a sua arbitrariedade, ela é o árbitro. A palavra de Deus é que é o árbitro para nós. Não é um pastor, não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma teologia, não é uma faculdade. É a palavra, a revelação, né? Ela é o árbitro. Mas os crentes estão avessos a árbitro. Ela não quer. Foi feito isso na cabeça. Uma diminuição das percepções de forma muito sutil, né? Muito sutis, assim. Então, irmãos, ele diz assim, ó, se fostes ressuscitados. Tá vendo aqui? Se fostes ressuscitados. Colossenses 3:1. Se fostes ressuscitados, mas antes do se fostes ressuscitados, tem a palavra portanto, né? Quer dizer, portanto. Portanto, é uma palavra importante, porque ela significa uma ligação com o texto anterior, que o que vem agora está acontecendo por causa do que aconteceu antes. Então, como é que alguém pode ser ressuscitado? Tem a ver com alguma coisa que está no capítulo 2, então. O que é que está no capítulo 2? Então, está no capítulo 2, versículo 20. Né? 2:20. 2:20 já fala isso. O porquê, o portanto? Para uma pessoa ser ressuscitada, antes dele ser ressuscitado, ele tem o quê? Que morrer. Da mesma forma, a expressão começa igual. Se morrestes com Cristo, né? Quer dizer, uma vez que existem pessoas que morreram com Cristo e então eles foram ressuscitados. Isso significa uma revelação de que há uma nova humanidade acontecendo. Uma nova humanidade que já morreu. Já morreu com Cristo, né? Então, é claro que isso é uma revelação, e uma revelação de uma realidade que Cristo operou em pessoas, fazendo com que eles morressem. Por isso que a gente falou outro dia, finalmente na cruz Jesus nos matou. Finalmente. Deus não abortou a gente na criação, Ele matou a gente na cruz. Né? Então isso aqui é uma bênção muito grande. Ao invés de abortar a gente na criação, Ele nos matou na cruz. Só que o matar a gente na cruz é para levar a gente à ressurreição também com Cristo. Na própria ressurreição de Cristo. Então isso é uma vida absolutamente nova, absolutamente diferente, que já começou aqui. Né? Porque aqui ele usa a expressão, se aconteceu isso com vocês, se isso houve na vida de vocês, porque houve em Cristo. Né? Cristo fez isso, para que uma nova humanidade saísse dele. E se isso aconteceu, então agora tudo
tudo que vocês viviam no mundo, tudo que acontecia tudo que formou a mente de vocês, tudo que formou o espírito de vocês, tudo que formou a psique, o pneuma, o corpo, os costumes, tudo agora mudou. Né? Tudo mudou. Essas coisas vão ser agora tiradas de vocês. Tudo vai ser tirado de vocês. Tudo que era aquilo que estruturou. Então nós fomos fazer, o Lipe começou a fazer exame para autoescola. Ele começou. Aí nós fui lá com ele. Primeira coisa a passar é a avaliação psicológica. Irmãos, não é avaliação psicológica aquilo. Aquilo não é. Aquilo ali, irmãos, é uma espécie de adestramento de cachorro. Sabe como é adestramento de cachorro? É assim, senta, se você sentar, ganha biscoito. Deita, se deitar, ganha biscoito. Então é assim, você consegue fazer um risco assim? Consegue. Faz uns 20. Você consegue pôr o círculo dentro do círculo ou dentro do quadrado? Dentro do círculo. Então, passou. Né? Passou. Irmãos, isso é adestramento de cachorro. Na verdade, não é nome certo a avaliação psicológica. O nome certo seria avaliação comportamental. Né? Eu falei isso, eu tive alunos psicólogos, e eu disse por quê? Eu peguei o livro do Freud, os irmãos podem comprar o livro do Freud. Né? O Freud escreveu cartas para o pastor Pfister. Pastor Pfister era muito mais avançado nas suas pesquisas do que o Freud, mas muito mais. Muito mais. O Freud mesmo fala no livro dele, né? Nas cartas, quer dizer, são 30 anos de cartas que foram encontradas recentemente pela família do Freud. Eu já falei essa história para os irmãos, né? A família do Pfister. Do Pfister? Do Pfister. As cartas foram achadas pela família do Pfister. E a família do Pfister eram moradores do Rio Grande do Sul. E eles conheciam uma outra família que eu também conhecia, fiz o casamento, que era a família do Hugo Vondrasek. Né? É uma história interessante, porque o Hugo chegou assim, pastor, nós lá encontramos as cartas, vai ser feita a primeira edição, o senhor quer? Quero. Ele mandou de presente a primeira edição. Né? Hugo Vondrasek, fiz o casamento dele com a Dalila, ele tinha 85 anos e ela 80. Ali na Trindade, Eles se amavam. Foi uma bênção muito grande, viveram 10 anos, acho, juntos, até que ele foi para o Senhor. Ele tocava violino. Né? Mas eu quero dizer que ali eu recebi aquelas... Hoje está em livro, esse livro, 30 anos de cartas do Freud para o pastor Pfister. Né? E nessas cartas, o Freud diz assim, eu não tenho nada a ver com psique. Não existe psique. O que eu trabalho é o comportamento, é behaviorismo. Né? Freud, Jung, toda essa turma aí. Né? Trabalha com comportamento. O comportamento é assim mesmo. Né? Agora, a parte da psique, que são avaliações de emoções, sentimentos, motivações, ideias, conclusões, decisões, vontades, todas as argumentações, a identidade particular e pessoal de cada um, como cada um de fato é. Essas grandezas do ser humano, elas existem. Só que como a sociedade, a partir de Freud, ela massificou a ideia, até dentro da teologia, de que o ser humano é apenas um repetidor de movimentos. Então a teologia é assim, ela é freudiana também, além de ser da escola de hermenêutica de Alexandria, que interpreta o que quiser, ela também é freudiana. Né?
Tanto é que qualquer pessoa nas igrejas que tem algum problema, vamos dizer assim, de profundidade, um pouco mais, eles falam que tem que ir para um psicólogo. E tem psicólogos cristãos, é uma aberração. Psicólogo cristão é uma contradição. É uma contradição. Né? Eles não têm noção de que não existe a psicologia de fato. Então, com isso, toda vamos dizer assim, toda a massa crística e cristã caminha dentro de um modo, né, de operação behaviorista. Né? Quer dizer, se todo mundo vai numa igreja, todo mundo tem que ir para uma igreja. Não existe outra possibilidade. Se todo mundo vai no domingo, tem que ser no domingo. Aí, claro, tem os recheios teológicos e tal, que favorece a pessoa assim na área da justificação da coisa. Mas é tudo behavior. Ele não tem noção de profundidade. Por quê? Ele nem pesquisa. O cristão nem pesquisa, ele não tem profundidade de pesquisa, porque foi matada, foi destruída. Ele nem imagina que precisa pesquisar. Em geral, o cristão, o que ele faz? Ele pega uma Bíblia, a única coisa que ele faz é ler a Bíblia, só isso. Ele só lê. Mas ele não faz o que está lá. Ele nem sabe o que está lá. Ele só lê. Aí a gente fala um versículo e a gente fala, já sei. Não é que ele já sabe, ele já leu. É diferente. Eu já li. Tá bom, você já leu, é uma coisa. Agora, saber, aí é muito distância. Né? Entre o ler e o saber. A distância é muito grande. Envolve toda a grandeza da psique mesmo, bíblica, do pneuma bíblico, em que ele vai, como acontecia os bereanos. Os bereanos, diz lá que eles, Atos 17, eles examinavam as escrituras todos os dias para saber se as coisas eram de fato assim ou não. Mas eles iam extrair da escritura o que a escritura de fato diz. E ao dizer aquilo, é aquilo que é. Então aquilo molda o espírito, a psique, a mente e o corpo, nas ações. Mas a maioria não, a maioria dos cristãos, ele está viciado em algo que ele faz. Então ele tem que encontrar um antídoto, vamos dizer assim, terapêutico, que muda o que ele faz. Aí ele tem que ganhar alguma coisa. Entende? Quer dizer, se ele começa a mudar o que ele faz, você dá um presente bom para ele, ele fala, opa, deu certo, estou tendo satisfação agora. Né? Aí ele, que legal, aqui sim, essa igreja sim, esse pastor sim, esse aqui. É assim que ele vai. Aí ele não gosta por algum motivo, ele muda. Ele não tem noção da escritura, ele tem noção do que dá prazer. É um behaviorismo. É só assim que ele funciona. Então ele está num limite absurdamente reduzido. E nem pensam mais nisso. Não há quase cristãos que tenham a condição de imersão tal dentro da palavra de Deus que ele vá aos exames profundos da palavra, em oração, em busca, em quebrantamento, em arrependimento mesmo, naquela motivação profunda do ser de saber que quando a palavra bate nele é para mudar ele. É para mudar, não tem como manter, ele não vai ser mantido. Cada vez que a palavra bate nele é uma crucificação, é um prego da crucificação, é uma cruz, é cravado uma coroa de espinho nele para ele morrer naquilo lá. Né? Agora, ele sabe o texto. E aí ele fica sossegado, é como se fosse o texto bíblico para ele é como se fosse uma bolacha. Ele come aquilo e se satisfaz. Né? É um negócio meio esquisito, não dá certo. Então, assim, claro que ele não vai... A palavra está dizendo, gente, vocês são uma nova humanidade. Nova! Então, né? Então, por isso que a palavra auto distingue totalmente do que é você e do que é terreno. Por isso que Nicodemos não entendeu nada. Era um behaviorista. Ele nem tinha ainda o behaviorismo. Né? Ele era apenas uma espécie de marionete do mundo, vivendo num ambiente religioso. Né?
Então ele fazia o que tinha que fazer. Mas quando Jesus falou para ele, Nicodemos, você já ouviu falar em Anu? Você tem que nascer de Anu? Ele falou, nem sei o que é isso, vou ter que entrar na barriga da minha mãe por acaso? Era um absurdo, né? Então, assim, realmente é muito fácil haver esse tipo de conflito. E hoje mais ainda, são 18 séculos, né, de pessoas sendo confundidas, cristãos sendo confundidos. É por isso tudo aí, né, irmãos? Então, assim, ó, Colossenses 2, ele diz assim, os rudimentos do mundo, quer dizer, tudo aquilo que vocês receberam na estrutura da vida de vocês, aquilo lá acabou com a morte. Se morrestes, se aconteceu a morte, e hoje, olha, irmãos, está uma situação tão grave que eu tenho visto tanta gente só dizendo o seguinte, eu já fui para a igreja. Tanto é que a pergunta que o pessoal faz quando a gente vai começando a falar de Cristo, irmãos, a primeira pergunta, o máximo que eles conseguem fazer a pergunta para a gente é que igreja que tu é. Olha, isso é comportamental, é behaviorismo, é freudiano, é o cachorro comendo biscoito. Quer dizer, qual que é a tua igreja? Qual que é a tua denominação? Ele não tem profundidade para perguntar mais nada. Aí se você fala alguma coisa assim, olha, deixa-me te ajudar, quero muito te explicar, né, o que significa. Aí você vai falando a palavra, ele vai ficando meio zoado, aí ele vai, eu vou embora, ele pega e vai embora, ele foge. Demora uns 3, 4 minutos, ele... né, não aguenta, a cabeça não aguenta. Ele nunca pensou nessa estruturação de profundidade. É como se você começasse a mergulhar a pessoa num ambiente que aquilo ia afogar ele, assim, não consegue suportar. Né? Então ele vai embora. Como eu vejo pessoas, alunos mesmo, mas nunca nós pensamos que Apocalipse só tinha uma versão. Mas como pode, irmãos? Nunca nós pensamos que Apocalipse só tinha uma versão. Qual é a versão? A versão de Cristo. Só a versão de Cristo. Mas se a pessoa diz, mas então, e as outras? As outras estão erradas. As outras estão erradas. Você tem a versão de Cristo e as outras estão erradas. Jesus não falou assim, ó, eu estou fazendo aqui a minha versão, vocês vão interpretando aí do jeito que vocês quiserem. Não tem isso na Escritura, não tem em nenhum lugar, nem lá em Gênesis e até Apocalipse não tem, né? Agora, é dificílimo, né? Deixa eu ver aqui, leia a palavra e não pode explanar agora qual o caminho ou a solução para isso? Estou falando isso, né? O caminho e a solução para isso, é a pessoa estar em disposição tal de arrependimento, né, de um arrependimento, isto é, numa metanoia. A palavra arrepender não é só para não crente, é para crente, não crente, isto é, metanus. Dentro da... Falei agora há pouco, a pessoa precisa saber que vai morrer na cruz. Ele vai morrer. Todos os seus emoções, sentimentos, você tem que passar por esse entendimento de profundidade. Claro que é uma pergunta extremamente legítima e excepcional do irmão Sérgio, ele tem que ser isso mesmo. Mas como ele pergunta assim, pode explanar agora qual o caminho para isso? Qual a solução? É essa, é a cruz. Quer dizer, você precisa morrer. É a parte mais dolorida que tem para a gente. Porque nós temos o nosso senhorio no espírito da gente, a gente tem o senhorio na vontade da gente, a gente tem o senhorio no corpo da gente, e a gente não abre mão disso de jeito nenhum. Né? Em geral, assim, esse é o ser humano. Agora, por isso que Jesus falou, você tem que morrer, quer dizer, ele leva a gente na cruz para morrer. Só que a morte da gente na cruz é aquele ato que Cristo dá, a condição e o poder dessas forças pecaminosas que querem reger o teu espírito por você mesmo, não tem um poder mais. Você pode resistir, você tem que resistir. Em Cristo, não por você, em Cristo você tem o poder de Cristo para resistir ao teu poder de querer ser o dono do teu espírito, de querer ser o dono das tuas decisões e vontades, de querer ser o dono do teu corpo.
e fazer o que você quiser. Em Cristo, na palavra de Cristo, que banha você e que lava, como Jesus falou depois de 3 anos, ele falou assim: meus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só que é uma palavra que corta e que vai cortar. Não é para a gente aprender, é que a nossa mente grega está acostumada a ler para aprender, no sentido acadêmico. E é isso que os cristãos fazem no que, irmãos, tiveram que chamar de escola bíblica dominical. Isso é uma aberração. Como é que pode ter isso, irmãos? Não tem que ter isso. A gente é um povo de Deus. Povo de Deus é um povo que é cortado. Devia ter assim, ó, o momento de ser cortado na cruz por Cristo. E aí viver a vida de Cristo. Esse devia ser o nome. Né? O nome que tem que ter. Quer dizer, a palavra de Deus que vai cortar você a ponto de você morrer, não sobrar nada. E que então a ressurreição que Cristo provoca no poder dele vai te dar essa vida. E aí então, pelo Espírito Santo que ele diz que ia nos conduzir e derramar em nós a vida, aquele pneuma, o ruá, a respiração da vida de Deus. Lembra que a gente falou domingo, né? O respirar, o Espírito, irmãos, tem que repetir isso aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo, Jesus disse assim: Nicodemos, tu sabes o que é o ar? Irmãos, teve um professor de filosofia uma vez, que ele chegou lá na escola de filosofia em Harvard, ele falou assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Hã? I go to ask you one question for you. And the last time, at the end of this classroom, you can opportunity to answer to me. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta para vocês e no final dessa aula, vocês vão ter a oportunidade de responder para mim. Aí todo mundo ficou assim, aí ele falou assim: eu vou perguntar agora, presta atenção, quanto que é? Presta atenção, não responde. 1 mais 1. Não responde. Só pensa. Aula de filosofia em Harvard. Nossa, aqueles alunos ficaram matutando, ficaram atribulados. Falei, esse professor é o melhor professor que tem aqui em Harvard. O que ele quer dizer com isso? 1 mais 1. Aí começaram a pensar filosoficamente, cientificamente, teologicamente. Fizeram cálculos, máquinas, aquelas máquinas atômicas, aqueles raiz quíntupla, quântico, cálculos quânticos surgiram de todo lado. Aí passou, ele deu aula. Aí todo mundo assim, agora eu vou perguntar para vocês agora vocês podem responder. Quem aqui vai responder? Ninguém levantava a mão. Vamos ver se o Pedro sabe. Sabe, Pedro? Pode falar. 2. O Pedro acertou. Foi exatamente... Até porque ele é criança, irmãos. Mostra aí, Pedro. Mostra o resultado. Mostra. Ó. Irmãos, um aluno, ele resolveu arriscar. Levantou a mão. E ele levantou tremulamente a mão e disse assim: professor, será que é 2? Aí o professor falou: é. Aí todo mundo, é você, aqueles cálculos, folhas de cálculos, não é possível. Aí ele falou assim: eu quero que vocês saibam o seguinte, que existem coisas tão óbvias e tão claras, mas vocês não veem mais, porque a mente de vocês já está toda mexida, a ponto tal que vocês não conseguem mais pensar naquilo que é. É isso, é assim. É isso que acontece com a palavra de Deus. É isso que acontece com a palavra de Deus. Foi tanta gente falando tanta coisa, que agora os crentes não têm mais certeza da palavra de Deus. Eles dizem, não, os teólogos todos têm as suas certezas. Mas como pode isso? Né? E aí ninguém vive mais nada. Eles só vivem o behaviorismo do que cada denominação diz que tem que fazer. Né? Então, essas palavras aqui em... Que horas são agora mesmo? 8h30. Ah, tá. Essas palavras aqui, né? Essas palavras são um chamado do Senhor amorosamente a nos dizer:
sobre a nova realidade que agora está acontecendo para nós, né? Então, daí no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3 de Colossenses, né? Ele fala assim, pensai, quer dizer, a palavra pensai significa você fazer um exercício mental. A palavra é fronel. Fronel significa, você vai ter que usar a tua mente. Ela vai ter que ser trabalhada na profundidade dessa relação, né? Você e o Altíssimo. Olha só. Você e o Altíssimo. O cristão e o Altíssimo, né? Então, aí você vai fazer esse movimento com a tua mente. Quando eu estava lá, eu estava falando para o Lipe isso. Falei, olha, Lipe, é um lamento, né, de ver o pessoal, por exemplo, sendo avaliado, se ele consegue simplesmente isso assim, é avaliação comportamental e não psicológica, né? Então, mas é isso que temos. É isso que temos na sociedade, é isso que temos na teologia, né? Enfim, todas as áreas, né? De fato, uma luta muito grande. Quando a palavra de Deus em Atos 1:8 diz assim, vocês permaneçam aqui na cidade de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos, vocês vão receber a dinamis do Espírito, né? Dinamis, ele foi traduzido por poder, mas a dinamis significa todo o caráter que move o próprio Espírito. Claro que pode ser traduzido por poder de forma muito pobre, né? Muito básica, mas está tentando dizer assim, tudo aquilo que move, que faz o Espírito Santo ser quem ele é, ali está contido na palavra dinamis. Quer dizer, todo o caráter, toda a mente, todo o raciocínio, todo o modo de pensar. Por isso que nós vamos encontrar ao longo da revelação de Deus, dizendo assim, agora vocês podem sentir o que Jesus sentiu. Agora vocês podem ter o sentimento de Jesus. Agora vocês podem ter o pensamento de Jesus. Vocês podem olhar e andar como ele andou. Por causa dessas coisas que estão sendo movidas dentro de nós por um ato milagroso do próprio Espírito e por um ato de comunhão metanoica, vamos dizer assim, que nós, a cada momento, permitimos uma crucificação nossa, de nossa vontade e de nossa vontade de... É claro que temos que acertar a percepção quanto à palavra que chega até nós. Temos que acertar isso. Evidente, o próprio texto tem que ser acertado. Depois do texto ser acertado, nós também temos que acertar o nosso modo, que tem que mudar tudo. O cristão, ele foi acostumado de forma helênica, judaica, porque o helenismo, o judaísmo e o romanismo que geraram os cristianismos, né? O helenismo gerou essa forma behaviorista, assim, comportamental, retilínea, assim. O judaísmo, o elemento legalista da coisa, de manter você naquela situação, custe o que custar, e não muda, aquilo lá tem que ser assim, assim que é, né? E o romanismo, toda a organização necessária para manter as pessoas enquadradas nesse sistema. A estrutura toda, né? E todo o esquema de poder e tal. Então, a gente tem uma perda muito grande a partir do ano 313, principalmente pela escola de Alexandria em 250, já falamos isso várias vezes, e hoje está assim, hoje está num elemento último da coisa. Mas o Espírito, ele provoca dentro de nós ele cria uma metanoia, quer dizer, um nous, é claro que se você não tiver num estado, é um milagre isso daí, porque
o estado letárgico, anêmico dos cristãos é alcançado pelo Espírito. Por isso que ele fala aos cristãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Né? Aí, como ele fala, provoca a vida lá dentro, como aconteceu em Ezequiel 37. Dos ossos reconstituídos a corpo, agora o Espírito da vida, que a gente falou outro dia, né? Que eu preciso repetir aqui. O ar, o ser humano, é aquele que está em contato com a pregação mais pura e simples de Deus. Quer dizer, você tem o ar diante de ti, que se você perder esse ar, tu morre. Mas se você respirar, aí você vive. Então significa que mesmo que o ar esteja aí, mas você não respira, você morre. Mas toda vez que ele entra dentro de você, aí você vive. Hoje já tem estudos maravilhosos sobre respiração. Até tem estudos que dizem assim, que a gente respira só o suficiente para não morrer. A Nancy lembra sempre essa frase, né? A gente só respira o suficiente para não morrer. A gente não respira direito. A gente não usa o ar que Deus nos dá todo o tempo do jeito que tem que ser. Eu também aprendi a respirar assim quando eu fazia artes marciais, muito tempo. 30 anos, né? E eu aprendi a respirar direito. Embora às vezes a gente no vício comece a respirar pouco, só para não morrer, né? Mas tem aquela respiração que você usa todo o pulmão, né? E aí você vai se sentir muito melhor, a articulação vai funcionar, todas as profundidades do teu corpo vão funcionar melhor, oxigenação do cérebro, tudo funciona muito melhor, né? Isso é uma parábola que nem Nicodemos entendeu. Quando Jesus então perguntou para Nicodemos, você sabe o que é o ar? É igual aquele 1 mais 1. Nicodemos ficou pensando assim, esse homem aqui está falando cada coisa que eu já nem entendo. Ele falou de nascer do alto, e ele perguntou agora do ar, que é a coisa mais simples que tem, mas eu nem vou arriscar, eu vou falar que eu não sei também. Né? Então, não sei. Nicodemos, tu não sabe. Não sabes? Aí ele falou assim, não sei não. Ele falou, então, o ar é assim, Nicodemo, eu vou explicar para ti, o ar vem de lá para cá, e você não fica vendo ele, fica? Não, não fico. Então, é isso. Então, é assim que é o Espírito. É ele que dá a vida a todo mundo. A vida de Deus vem assim. A todos os que são alcançados por Deus, ele vem quando você menos recebeu a vida. E aí tu continua a viver pelo Espírito. Esse ar que nós respiramos aqui é uma parábola viva do Espírito Santo que nos dá o Senhor por vida eterna. Esse ar aqui é por um tempo, a gente tem por o Espírito Santo nunca eternamente vai faltar. Ele nos dá a vida de Deus, de Cristo, para a gente andar e viver. E aí a gente precisa saber quem é o Espírito também, porque a confusão é muito grande. Já falamos no domingo sobre isso um pouco, né? Mas a palavra de Deus vai limpando. Bem-aventurados aqueles cristãos que não jogam com a sua vida, mas diz assim, Senhor, eu vou querer saber de Ti quem é a pessoa santíssima do Espírito que vai me dar essa condição de metanoica, do meu ser profundo, ter assim... Ninguém quer ir para a cruz, mas eu quero ir para a cruz. Pelo Espírito eu quero, mas por mim mesmo eu não quero. Né? Eu preciso receber de Ti esse ar que Ele traz junto à Sua palavra, que faz com que eu viva pela palavra de Deus. Né? Bom, irmãos, depois a gente continua. Né? Depois a gente continua. Vamos celebrar o Senhor. Mas vamos guardar, pelo menos... Esse conteúdo da palavra do Senhor em nome de Jesus, para que a gente reflita. E se tivermos dúvidas, e temos, né, como o irmão Sérgio acabou de perguntar, uma grande pergunta, preciosíssima, nós vamos compartilhando, e no compartilhar da palavra, o Senhor vai nos esclarecendo pela própria palavra. Né? É perseverar na palavra de Deus. Perseverar nas orações, perseverar na celebração
né, dessa profética reunião. Perseverar na profética reunião, koinonia, né? Como diz Atos 2:42, perseverar naquilo que é do Senhor. E o que não é, a gente deixa para lá, né? A gente sai fora. Não é do Senhor, não é do Senhor, né? É do Senhor, a gente quer, né? E, irmãos, não tem nada no mundo que você possa, nem na sua mente, nem no seu coração, que você possa comparar com o que o Espírito Santo vai fazendo nas nossas vidas. Não tem nada. Nada igual. É por isso que ele chama a gente ali, se morrestes, acabou, né? E ressuscitastes, é tudo de Cristo, né? Da sua palavra. E é isso de certa forma meio que impacta o cristianismo de sempre aí, né? Que foi formado pelo mundo, porque esse cristianismo ele está assim, está formatado no behaviorismo, né? E, bom, mas agora nós estamos aqui para celebrar o Senhor nessa reunião, na nossa reunião, todos nós, irmãos que estão em suas casas, no Brasil e fora do Brasil, em tantos lugares, todos nós que estamos aí nesta mesa do Senhor, recebendo do Senhor, né? Nós estamos juntos profeticamente, anunciando desde aquela cruz ao túmulo vazio, a nossa caminhada nesse último dia até a chegada no céu. Esse encontro profético de todos nós diante de Deus, ele é isso, ele anuncia isso que o Senhor Jesus é e que é o nosso alimento mesmo, né? E que de tal maneira mexe com a gente que a gente só vive aquilo que ele produz em nós. Não queremos mais nada a não ser o que ele faz, né? Por isso que Jesus pegou o pão e ele falou assim, cadê? Tá aqui. E ele falou para eles que o corpo dele está sendo entregue para que nós possamos ser gerados desse corpo como um só corpo com ele. Então é profético o que nós estamos fazendo, porque nós estamos anunciando que realmente somos um corpo com o Senhor, porque ele fez isso, né? Lá na cruz. Como o Senhor então ensinou, vamos comer o pão. Querido Senhor, nós juntos, conforme a Tua palavra, conforme o Teu Espírito nos reúne e nos faz viver a vida do Senhor com esses atributos que vêm do céu, nós celebramos essa unidade e união eterna em Cristo. Graças ao Senhor, lá naquela cruz, nós somos formados um só corpo com o Senhor. Assim anunciado nessa hora e em todos os momentos que nos reunimos, nós celebramos isso mesmo. Então, em nome de Jesus, amém. É verdade, irmãos, todas as vezes que nos reunimos, só tem um a ser celebrado, né? Todas as vezes que nos reunimos, celebramos Cristo. Por isso que tem a ceia do Senhor todas as vezes que um povo de Cristo se reúne. Toda vez, como está escrito na Escritura, né, que a gente se reúne, a gente celebra Cristo. Então, por isso que tem a ceia do Senhor. Todas as vezes. É muito esquisito quando você se reúne, se a gente se reunir, vamos ver, se a gente se reunir e não tiver ceia, você está reunindo então em memória daquilo que está ali, né? Você está reunindo em memória daquela denominação, daquela igreja, daqueles cerimoniais,
está se reunindo em memória daquilo ali tudo, e não de Cristo. Porque em memória de Cristo, primeiro, significa fazer tudo o que Cristo é, por causa da sua ação dentro de nós, como a gente falou aqui. E por conta disso, se faz a ceia do Senhor, todas as vezes também que nos reunimos, né? Porque é Ele o celebrado, é Cristo o celebrado, né? Não é o pastor, não é uma denominação, não é uma igreja que nem existe isso aí, mas é Cristo o celebrado. Então ele pegou o cálice e falou exatamente isso, né? Que o sangue dele é que é o testamento. E que esse sangue ia tirar o pecado do mundo e o nosso pecado seria perdoado, limpos e feitos então um corpo com ele, né? E ao mesmo tempo a gente está celebrando o dia que nós vamos estar subindo para o céu e encontrar com Jesus lá. Isso é uma bênção, né? Então, como o Senhor ensinou, nós vamos fazer. Querido Senhor, nós juntos aqui, o aqui significando diante de Ti, por isso todos nós que estamos em todos os lugares, como diz 1 Coríntios 1, nós celebramos juntos o que o Senhor nos deu a graça de saber, de viver, de ser. Em nome de Jesus. Amém. Então, ei, amados, boa noite, mãe. Chegou aí, hein? Ah, maravilha. Aqui está o Pedro pegando os cálices. Maravilha, Pedro. Quem está começando a fazer isso agora é o Miguel também. Ah, é? Miguel está fazendo. Ah, Pedro, meu querido, vai lá, muito bem. Tem pessoal aí orando pela turminha das crianças. Tá, Pedro, tchau, Deus abençoe, maravilha. Irmão Jason, irmã Patrícia, a irmã Esther, maravilha. Irmã Nancy, fazendo tchau, irmã Sinésia, todo mundo que esteve junto até aqui. Oh, meus irmãos, Deus abençoe. Olha para você. Opa, corações, Pedro. Uau. Ah, corações. Toim, toim, toim. Maravilha. Que maravilha. Isso mesmo, corações do Senhor pulsando, né? Deus abençoe, queridos. Fiquem firmes. Tchau, turma. Tchau de novo. Tchau, Pedro. Tchau, Esther. Tchau, Patrícia. Tchau, Jason. Tchau, Nancy. Tchau, Cinélia. Maravilha. Pois é, queridos. Vamos ficar firmes no Senhor. Qualquer coisa que quiserem conversar, vamos compartilhando sempre em torno e no meio e junto com a palavra do Senhor, junto com o Senhor, né? Amamos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor. Ó, boas notícias. Amanhã a turminha também vem aqui. Amanhã é feriado, irmãos. Amanhã é feriado. Notícias chegando de última hora. Amanhã é feriado. Vem aqui na casa do Jason a turma do... Quem? Daniel, Catiane, Miguel e também o Samuel, tá bom? Se vocês quiserem vir aqui, venham. Né, irmão Jair? Se quiser, vem, né? Tá convidado todo mundo? Ó, maravilha. Ó, vocês nem sabem, irmãos, tem uma montanha aqui atrás, ó, que faz parte das terras da Irmã Sinés, né, Irmã Sinés? As montanhas aqui, as terras do reino, elas correm por toda essa região. Rapunzel! Olha lá, Rapunzel lá. Né? Mas é isso aí, irmãos, brincadeira. Deus abençoe, fiquem firmes. Rapum, hein? Rapum significa rabanete, né? É isso aí. Quem não sabia, fica sabendo. Tchau, turma. Deus abençoe.